Olá, boa noite! Seja bem-vindo à nossa live semanal, a live da Plena Pati, a sua escola de felicidade. Plena Pati hoje completa Cássio Carvalho, Júnior da Paz, Diego e Davi. Estamos juntos aqui, sempre trazendo temas importantes para uma reflexão, um autoconhecimento, a fim de que nós possamos verdadeiramente ter mais felicidade em nossas vidas, bem-estar, qualidade de vida, enfim, aquilo que realmente está fazendo com que a gente entenda, compreenda e tenha uma vida mais feliz, uma vida mais plena. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo da Plena Pati, é o objetivo seu também que está aqui conosco. O tema de hoje é sobre desigualdades. Desigualdades. Por que o mundo é tão desigual? Por que o mundo é tão desigual? Tem várias abordagens para isso. É importante compreender a desigualdade do mundo. E nós poderíamos compreender a desigualdade por vários aspectos. A gente poderia falar aqui da desigualdade intelectual entre as pessoas, da desigualdade das aptidões, porque uns são mais aptos que outros, da desigualdade voltada para as circunstâncias, porque algumas coisas acontecem com uns e não acontecem com outros. Mas talvez a desigualdade mais gritante, mais aparente, aquela que está evidente no nosso mundo, seja a desigualdade social. A desigualdade social. Eu vou contar para vocês, Júnior, algo que aconteceu no Carnaval, agora, recentemente. Vocês sabem, a gente está em Pernambuco, né? Então, Recife tem a tradição do Galo da Madrugada. Né? O Galo da Madrugada é dia de sábado, o maior bloco do mundo, etc. E tal. O pernambucano adora essas coisas, do maior do mundo. Né? Então, o maior bloco de rua do mundo. 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas no Galo da Madrugada. Bom, nós fomos para o Galo, não no sábado, nós fomos para o Galo da Madrugada no domingo. Um casal, um amigo nosso, tá certo? Tem um barquinho. Eles moram aqui na Beira Rio e disseram para mim, para minha esposa, Cássio, Clarinha, vamos dar um passeio no Rio no domingo? A gente vai pelo Rio, tranquilo e tal. Não tinha agitação nem nada, e pega o barquinho. E fomos nós pelo Rio em direção ao Galo da Madrugada. O objetivo era sair da Beira Rio e percorrer um percurso aí de 40 minutos, 1 hora, do bairro da Torre, do bairro das Graças, do bairro da Madalena, até o centro da cidade, onde fica o Galo da Madrugada. Olhar o Galo com um olhar diferente do Rio. E lá fomos nós, aceitamos o convite dos nossos amigos e fomos lá. E fomos. E passamos pelos bairros de classe média alta da cidade. E de repente, ao aproximar-se do centro da cidade, algo começou a nos incomodar, naquela visão do centro do Rio, que eram, no momento do polo médico de Pernambuco, um polo sofisticado, com muitas máquinas, tecnologia de ponta, enfim, os consultórios, os hospitais privados mais desenvolvidos, a medicina de ponta, lado a lado, na mesma cena, na mesma tomada, naqueles grandes empresariais, corporate, onde estão os grandes consultórios, naqueles hospitais caríssimos, na mesma tomada, na mesma cena, no mesmo enquadramento, estavam as palafitas de pessoas em condições subhumanas, na beira do rio, sem nenhum tipo de esgotamento sanitário, sem nenhum tipo de infraestrutura hídrica, simplesmente palafitas à beira do rio. Dezenas de palafitas, dezenas. Quase 1 quilômetro de palafitas, em um lado e no outro lado. E aí, olhando para isso, eu fazia um pequeno filme, 40 segundos, e eu dizia, momento de reflexão. Momento de reflexão. O que faz com que, ali naquele hospital, naquele consultório, uma pessoa possa pagar numa consulta R$1.000 para conversar 1 hora com um médico, e aquela outra não tenha o que comer naquele dia. Separados ali por 100 metros, 200 metros. Um lado da rua e outro lado da rua. O que faz isso?
Como é que nós podemos hoje, no mundo atual, aceitar isso? É uma pergunta, é um momento de reflexão. Alguém pode dizer, não, é assim mesmo. É como a desigualdade das aptidões, é como a desigualdade intelectual, é como a desigualdade das circunstâncias. Seria uma resposta. Seria uma resposta se não houvesse condições hoje, no mundo atual, de nós não termos mais esse tipo de desigualdade. Porque a verdade é essa. É que hoje nós temos todas as condições econômicas, sociais, capazes de eliminar a extrema pobreza no seio da humanidade. Eu sei que essa não é uma jornada, fácil. Não é, de maneira nenhuma. E nós vamos mostrar por quê. Onde é que está a desigualdade, a raiz da desigualdade. Mas eu quero deixar isso para o final. Porque eu quero refletir o seguinte. Na verdade, a tentativa da igualdade não é uma coisa nova. Se nós recuarmos no tempo, 3.000 anos, 3 milênios no passado, nós vamos encontrar Clístenes, nós vamos encontrar Solon, nós vamos encontrar aqueles que foram os primeiros revolucionários, uma verdadeira revolução política em Atenas, procurando fazer com que todos os cidadãos tivessem voto, e não apenas os ricos, não apenas os aristocratas. É verdade. Bom, o conceito de cidadania ateniense, de democracia ateniense, é um pouco diferente do atual, porque estavam excluídas as mulheres e os escravos. Mas era uma tentativa. Se nós avançarmos 500 anos, nós vamos chegar em Jesus de Nazaré. Um homem que simplesmente pregava amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Esse foi Jesus de Nazaré. Nós poderíamos ainda verificar as revoluções aqui na nossa terra Brasilis, as revoluções dos quilombos, dos escravos fugidos que tentavam implantar uma comunidade de iguais, onde brancos, negros, índios, eles viviam em condições iguais do plantio da terra. Nós poderíamos ir para a Revolução Francesa, para os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa. Nós poderíamos ainda nos inspirar na independência dos Estados Unidos, nos movimentos libertários do século XVIII e XIX, do Iluminismo. Sim, mas nós vamos chegar mais próximos. 1948, no mês de dezembro, no dia 10 de dezembro de 1948. E vamos lembrar que nesse dia, no palco das Nações Unidas, um dos maiores avanços civilizatórios da humanidade foi firmado. E o Brasil tem a honra de ter sido o primeiro país a firmar. Por isso que o Brasil hoje, todos os anos, ele abre, antes do anfitrião, ele abre a Assembleia Geral da ONU. O Brasil tem essa honra, porque o Brasil foi o primeiro signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948, depois do horror da Segunda Guerra Mundial. E lá na declaração, 30 artigos que falam dos direitos humanos, da igualdade entre todos os povos, independente de raça, orientação sexual, gênero, enfim, igualdade entre os homens. Está lá, é o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É verdade. Então a história da tentativa da igualdade não é uma coisa recente. Mas o que é que acontece? Apenas no ano de 2018, apenas agora, há 2 anos, pela primeira vez na história da humanidade, a humanidade produziu riqueza suficiente para eliminar em todos os graus, em todos os níveis, a extrema pobreza. Apenas agora. Quando em 2018 o PIB mundial, ou seja, a produção anual de tudo que é feito pela humanidade,
a economia mundial atingiu 86 trilhões de dólares. 86 trilhões de dólares. 86 trilhões de dólares. Se nós pegarmos uma carga tributária baixa de 20%, tirarmos 20% e distribuirmos de forma vitalícia por todas as famílias da humanidade, todas as famílias, rico, pobre, de todas as nações, nós conseguiríamos ter uma renda mínima mundial mensal equivalente ao salário mínimo das nações da OCDE, das nações mais ricas, que é em torno de $1.000. Pelo dólar de hoje, quase R$5.000. 4 mil, deu 4,65 hoje o dólar, não deu? 4,65. R$4.650. Nós poderíamos fazer isso. Todas as nações do mundo. Estamos. Claro que isso é uma utopia. Mas como diz um autor que meu filho Davi gosta, Rutger Bregman, que é um professor de história, né, Davi? Ele é de história, um professor holandês, não é isso? Ele tem um livro maravilhoso que eu recomendo, a gente já falou aqui dele várias vezes, eu recomendo, não me canso de recomendar. O progresso é a realização de utopias. O progresso é a realização de utopias, e o nome do livro é Utopia para Realistas. Porque é possível. Isso não é socialismo, isso não é comunismo, isso não é capitalismo, não, gente. Isso é possível. É possível. Tá certo. Eu não tenho dúvidas. Olhando, tem outro livro que a gente está estudando, é uma pesquisa do Laurentino Gomes, jornalista e historiador brasileiro, famosíssimo, autor de best-sellers, né? Aqueles 3 best-sellers da história do Brasil, 1808, 1822 e 1889, né? Que fala da vinda da corte portuguesa aqui para o Brasil, fugida, né? Das guerras napoleônicas na Europa, 1822, que é a independência, e 1889, que é a nossa república. Foi o livro de história mais vendido, porque ele tem uma maneira toda peculiar para contar a história. Pois bem, ele morou 6 anos, saiu do Brasil há 6 anos que ele faz a pesquisa mais extensa que a gente tem sobre escravidão. Em junho deste ano ele lançou o primeiro volume. São 3 volumes de 400 páginas cada um. A maior pesquisa jamais feita em língua portuguesa sobre escravidão. Porque hoje nós temos 90% de todos os documentos da escravidão. Nós temos já digitalizado em bancos de dados internacionais disponíveis a qualquer um, a mim e a você, na internet, sobre escravidão. Sabe por quê? Porque o mercantilismo, porque a globalização começou no século XV, nos anos 1400, quando começou o tráfico de escravos. É isso. Escravidão, quando as pessoas eram tratadas como animais, eram tratadas como gado, eram colocadas em verdadeiras pocilgas, eram vendidas, comercializadas. E isso era normal para todos, para a classe média, para os filósofos, para os pensadores, para os governantes. Basta dizer que os maiores sócios das companhias de transporte de escravos eram as cortes da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, da França, da Holanda. Associados, John Locke, para que me vem agora um filósofo, um dos pais do liberalismo, John Locke, um grande filósofo do liberalismo. John Locke, em inglês, era sócio de uma empresa de tráfico negreiro. Era normal tratar o negro, tratar o homem que tem a pele diferente da nossa, só isso, porque geneticamente ele é idêntico, igual, tá certo? Tratar como animal. Junto com os porcos, com as galinhas. Eu não tenho dúvida de que tomara Deus que seja em menos anos, mas que daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, nossos sucessores, aqueles que vão nos suceder na humanidade, olhem para trás e digam: meu Deus,
Como é possível que os nossos antepassados, nós hoje, conviviam com essa desigualdade? Não, não é possível. Como é que eles concebiam uma pessoa viver nas palafitas sem nenhuma infraestrutura de educação, de saúde hídrica, de sobrevivência, de moradia, de alimentação, e outros sejam verdadeiros portentosos? Do mesmo jeito que a gente hoje olha para quem convivia com a escravidão. Isso, do mesmo jeito que a gente olha para trás, há 200 anos é muito tempo não, gente, são 200 anos. E era normal. Tá lá, tá nos anais da Igreja Católica, tá na ciência da filosofia. Havia toda uma justificativa social para justificar a escravidão. Mesmo que Clístenes, ou mesmo que Jesus, ou mesmo que Buda, ou mesmo que tantos filósofos e religiosos do passado, eles tenham falado que nós tínhamos que fazer a igualdade. Pois é. Bom, o fato é que hoje nós temos riqueza na humanidade. Onde é que está o problema? É que não basta olhar a riqueza. A gente tem que olhar a riqueza, a extrema pobreza e a desigualdade para compreender o mundo. A riqueza está resolvido. Porque no passado nós não tínhamos riqueza, nós tínhamos escassez. A economia mundial em 200 anos, ela aumentou 250 vezes. Quanto é isso, Davi? 250 vezes é 2.500%, né? A mais, né? A economia mundial era o seguinte, Bregman diz isso no livro dele. Olha, o sonho do homem da Idade Média era comida, ele sonhava. A utopia do homem da Idade Média era com um rio de leite, com flores de mel, com fazões voando, porque ele sonhava com comida. Se a gente pegasse esse camarada da Idade Média, tá certo? Ou da Idade Moderna, do começo da Idade Moderna, e trouxesse pra cá só pra ser de uma feira, tá certo? Ele olhasse assim, meu Deus do céu, quanta comida! Quanta comida! Eu me lembrei agora, desculpa gente, eu abro a janela. Júnior, me corta aí. Tá? Mas é preciso. Eu me lembrei de Mário Sérgio Cortella. Tenho que lembrar de Mário Sérgio Cortella, a gente já falou disso aqui. Eu tô com quantos minutos aí, gente? Me diz aí. Que eu fico... 20 minutos. Eu prometo que eu vou fechar o mais rápido possível. Porque eu preciso falar da origem disso tudo. Mas tá muito bom, continue porque tá muito bom. Pois é. Gente, olha, Mário Sérgio Cortella era secretário de Educação da cidade de São Paulo, no governo Luiz Erundina. Ele sucedeu Paulo Freire. O secretário era Paulo Freire saiu e Mário Sérgio Cortella, nosso grande filósofo Cortella, ele assumiu a secretaria. E eles foram levar lá uns índios. Ele conta isso nas palestras e no livro dele. Tal. Levaram uns índios lá e tal, e os índios nunca tinham ido na civilização em São Paulo e tal. E foram lá os índios. E ele foi levar os índios, levaram os índios para conhecer a cidade. E os índios ficaram maravilhados, porque nunca tinham visto aquilo. Primeiro eles se maravilharam com os espelhos. Viu, Diego? Eles olhavam para os espelhos e diziam, meu Deus, quanto espelho! Né? E por que eles precisam olhar para si mesmo? Né? Porque espelho é para você olhar para si mesmo. Né? E aí eles olhavam para os espelhos, tá certo? Diziam, mas eles precisam tanto se ver. Né? Depois eles foram para o mercado público de São Paulo. Mercado de São Paulo, que é maravilhoso, é lindo, é aquele mercado que vende lá. Eu não posso mais, rapaz, comer aquele sanduíche de mortadela, né? Eu, pela diverticulite, eu não posso mais comer nem pão, nem embutido. Então, poxa, mas é um sanduíche de mortadela, coisa maravilhosa. Todo mundo sai daqui para comer o sanduíche de mortadela do mercado de São Paulo, mercado público de São Paulo. Aí, Diego, tu já fosse lá, Diego, não comer esse sanduíche de mortadela? Tu, não, Davi, tu? Eu vou lá, próxima vez agora eu vou lá. Tu vai lá comer esse sanduíche de mortadela. Pois bem, o que é que acontece? Aí chegou lá no mercado público de São Paulo com os índios, tá certo? E os índios começaram a olhar e nunca viram tanta fartura, nunca viram tanta comida. E eles olharam que tinha algumas crianças, tá certo? Algumas crianças que estavam pegando frutas e legumes e verduras estragadas do lixo, da xepa, né? Aquilo que não presta mais, que fica fedendo e tal. Os índios chegaram para Cortella e disseram, secretário, por que eles estão pegando aquela estragada se tem aquela boa ali?
Aí Cortella ficou cheio de dedo. Isso foi na década de 1980, viu, gente? Aí Cortella olhou assim e disse, não, olha, porque é o seguinte, ali tem o dinheiro e ele não tem o dinheiro. Mas por que ele não tem o dinheiro? Não, é porque é criança. E porque... Não, mas e o pai dele? Ou seja, Cortella não soube explicar como é que uma criança não podia pegar uma fruta, uma verdura, um legume, legumes bons, sãos, saudáveis, e tinha que pegar do lixo. Por que é que não podia? Então, os índios foram embora. Os índios foram embora. Desistiram e foram embora. Porque esse homem da cidade, esse homem da civilização, esse homem, para eles não interessava. Um primitivo, um homem primitivo, um índio, aquele que a gente diz que não é civilizado. Então, nós temos que compreender riqueza, extrema pobreza e desigualdade. Nós estamos melhorando, sem sombra de dúvidas. Nessa época, 85% da humanidade vivia em extrema pobreza. Há 200 anos, no século XVIII. Em 1950, na época que nós falamos aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 50% da humanidade vivia em extrema pobreza. Hoje, menos de 10% da humanidade, vive em extrema pobreza. Eu vou dizer a vocês, segundo a Organização das Nações Unidas, o que é extrema pobreza. Extrema pobreza é aquela pessoa que acorda e não tem condições de, naquele dia, ter 2.000 quilocalorias para se alimentar. Isso tem um parâmetro econômico, parâmetro mundial, que é chamado PPP. Me ajuda, Davi, é Parity, Purchase... Power, né? Parity, né? Parity. Purchase... Ou seja, poder paritário de compra. Poder paritário de compra. Porque a gente sabe que R$1 é diferente de um dólar, é diferente no Brasil, nos Estados Unidos, na China. Em cada país tem um custo de vida diferente. Então tem que ver uma moeda internacional que compra a mesma coisa. Essa moeda é o dólar PPP, certo? Pois bem, quem vive com menos de 2 dólares PPP, 2 dólares PPP, ou seja, por dia, essa pessoa está em extrema pobreza. Porque 2 dólares PPP é a quantidade para você comprar, é o dinheiro suficiente para você comprar o que se alimentar naquele dia. Pois bem, 10% da humanidade vive nessa condição. É muita gente, é quase 1 bilhão de pessoas. São 800 milhões de pessoas. A gente tem gente, como aquele povo da beira do rio, a gente tem 800 milhões de habitantes, são 4 Brasis. 4 Brasis no mundo. Claro, ninguém está negando aqui que já melhorou muito. Já melhorou muito. Mas naquela época não podia resolver, porque não tinha riqueza para todo mundo. As revoluções industriais, o capitalismo, fez com que a gente gerasse riqueza na humanidade. Nós hoje temos riqueza. Então onde é que está o problema, gente? Está na desigualdade. Desigualdade. Esse é o problema. É o problema que os filósofos do passado, é o problema que os líderes espirituais do passado, intuitivamente, ou no exercício de empatia, de solidariedade, diziam: nós temos que resolver o problema da desigualdade. E se eu perguntar aqui em qualquer lugar, quem é contra a igualdade, a justiça, o amor, a caridade, todo mundo vai dizer que ninguém é contra isso. Claro, quem é contra essas grandes virtudes da humanidade? Oi, e por que a gente tem tanta desigualdade? Inclusive entre as nações. Porque no Brasil, o Brasil fez grandes avanços. O Brasil tem aproximadamente 5% da população mundial, 5% da população brasileira vive nessa condição. Isso dá aí uns 10 milhões de pessoas. Antigamente se chamava essas pessoas de miseráveis, tá certo? Hoje em dia o nome correto, técnico, é extrema pobreza, tá? Então em extrema pobreza a gente ainda tem 10 milhões de habitantes no Brasil, tá certo?
Nós temos 5%. É igual aos Estados Unidos, viu? Muita gente se engana com os Estados Unidos. Não, porque os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o mesmo percentual de extrema pobreza que o Brasil. Mesmo. Onde não há desigualdade, gente, é lá nos países que Davi andou, lá na Holanda, Suécia, Finlândia, Dinamarca, nesse povo aí, os nórdicos, por ali e tal. Também não tem desigualdade em alguns países pobres. Também não adianta, porque se você tiver desigualdade, mas não tiver riqueza, fica todo mundo pobre. É igual, mas é todo mundo pobre, tá certo? Então nós temos que ter as três coisas. Nós temos que ter riqueza, nós não podemos ter extrema pobreza e nós temos que trabalhar para acabar com a desigualdade. E aí, para encerrar, eu queria dizer a vocês a raiz da desigualdade. E quem vai falar sobre a raiz da desigualdade, na verdade, é a neurociência. A neurociência. A neurociência, através de pesquisas sociais, em bancos de dados, tem um site fantástico para vocês visitarem, que é Our World in Data, Nosso Mundo em Dados. É da Universidade de Oxford, com dados da ONU, da Organização das Nações Unidas, pegando dados do Banco Mundial, enfim. Our World in Data, Nosso Mundo em Dados.org, tá certo? Our World in Data, né? Traduzindo aí em inglês, tá certo? E ali estão pesquisas sociais que mostram que felicidade, bem-estar, qualidade de vida não estão ligadas apenas a aspectos econômicos, mas estão ligados a aspectos socioemocionais. A sensação de respeito, de confiança, a relação de igualdade, de felicidade. Então, a desigualdade torna as nações doentes. A desigualdade torna os países doentes, o mundo doente, as famílias doentes, as empresas doentes. A desigualdade. E isso está em nossa programação neurológica. Quando você promove virtudes, quando você desenvolve virtudes, forças pessoais, você automaticamente gera novos caminhos neurais que lhe possibilitam uma sensação maior de realização plena. Você se sente mais feliz, mais satisfeito, se você praticar altruísmo, generosidade, solidariedade, compaixão, amor. E o que é que a filosofia nos diz há milênios, gente? O que é que a religião nos diz há milênios, pessoal? Quem está dizendo hoje são as universidades, são os neurocientistas, são os caras que estudam o cérebro. Estão dizendo, gente, humanidade, nós temos que trabalhar para eliminar a desigualdade. E a raiz da desigualdade só está numa coisa, que chama-se egoísmo. Egoísmo. A gente não acaba com a desigualdade, gente, porque no fundo, a gente quer acabar com a desigualdade, mas no fundo, a gente é egoísta. Infelizmente, você, nós somos egoístas. Mas nós estamos aqui para descobrir o caminho da felicidade. Nós estamos aqui para transformar o mundo. E se você, se eu, se Diego, Davi e Júnior, se nós trabalharmos, nós mudamos o mundo, o nosso micro-universo, mudamos a nós próprios, mudamos o nosso universo e contaminamos a humanidade. Não tenha dúvida, mude, seja altruísta, pratique, seja despojado, seja como Sêneca, seja um estoico, procure viver com o essencial, procure olhar para o próximo e ter empatia. A religião nos disse isso, a filosofia nos disse isso, a neurociência está nos dizendo isso. Utopia para realistas, utopia para você, utopia para mim. Como é, Davi? O progresso? É a realização de utopias. O progresso é a realização de utopias, meus amigos. Muita paz. Acácio. Diga, Júnior. Rapaz, olha, o pessoal está muito interessado aqui. E eu acho que só para que você dê uma explicação para a gente aqui, fazer um link sobre
tudo isso que você falou, que foi super importante para que a gente entenda o que é desigualdade e, sobretudo, como a gente pode erradicar isso com a missão da Plena Pátria, o que a Plena Pátria vem fazendo, né, de setembro de 2018 para cá, não é? Que é justamente no sentido de quê? Da nossa autotransformação, do nosso autoconhecimento. Fala um pouquinho sobre isso, porque o pessoal está dizendo aqui, Cássio, acabe não. É isso, gente. Veja, a Plena Pátria é uma iniciativa, como tantas outras, uma iniciativa meritória na humanidade, que procura trazer, pelos conhecimentos da filosofia e da espiritualidade, que são conhecimentos milenares, e pelos conhecimentos atuais da administração, da neurociência e da psicologia positiva, vem trazer caminhos para que você possa autoconhecer-se, compreender as relações com o próximo e compreender o seu papel no mundo. São essas 3 perguntas básicas. Quem sou eu? Quem sou eu? O que me motiva? O que eu gosto? O que eu tenho paixão? O que eu posso fazer pela humanidade? O que é aquilo que me faz brilhar os olhos? O que é aquilo que me remunera para eu sobreviver? Então, quem sou eu? Como eu me relaciono com as pessoas? Como eu me relaciono com o meu amigo? Como eu me relaciono com meus filhos, com minha mulher, com meus familiares, com meus colegas de trabalho? Como eu me relaciono com esse homem que está aí nas palafitas? Com a empregada que trabalha conosco? Com aquela pessoa simples que faz a limpeza do nosso ambiente de trabalho? Como é que eu me relaciono com as pessoas? E o terceiro ponto é qual é o meu papel no mundo? Por que eu estou aqui? Gente, se a gente fizer isso, tá certo? Isso chama-se propósito. Definir o nosso propósito de vida. Se nós definirmos o nosso propósito de vida, tá certo? O que acontece? Nós seremos mais saudáveis. Quem nos diz isso é a neurociência. Eu estou me lembrando do nosso parceiro, amigo, orientador, mestre, Marcelo Araújo, que é presidente do Centro de Estudos em Neurociência de Pernambuco, tá certo? Que tem 5 livros escritos sobre o tema. Ansiedade é o que? É excesso de futuro, não é? Se você definir o seu propósito de vida racionalmente, o seu hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério emocional, ele vai entender que você tem um propósito, aí ele vai deixar de se preocupar irracionalmente com o futuro, aí você deixa de ter ansiedade. É isso. Compreensão das coisas. Então, o que a gente traz, Júlio, é uma metodologia de desenvolvimento existencial. Para isso a gente tem textos, a gente tem lives, a gente tem vídeos, a gente tem oficinas, workshops, cursos em faculdades, em escolas, em seminários internos, provavelmente em online, tá certo? Que tá na nossa agenda aí a gravação de cursos online, enfim, para ajudar as pessoas a essa compreensão do seu papel no mundo e transformar o mundo. Essa é a Plena Pátria, a sua escola de felicidade. Desculpa, gente, desculpa. Eu estou explorando a Cássio porque a sequência desse raciocínio que a Cássio fez hoje, ela tá remetendo a gente. Eu vou pedir para você falar um pouquinho, Cássio, de Viktor Frankl, para terminar. Eu sei que você já falou sobre ele aqui, mas quando a pessoa fala de propósito, a pessoa tem que entender o que é propósito. E esse caso, esse exemplo de Viktor Frankl, que a Cássio fala muito bem dele, fala muito bem. Por favor, Cássio, só para terminar, desculpa, mas o pessoal está aqui. Deixa eu pegar aqui o livro de Viktor Frankl. A gente está com 19 pessoas aqui na live. Deixa eu ver se está aqui, Viktor. Pedindo para você continuar aí. Eu acho que não está aqui não. Em busca de sentido. Em busca de sentido, né? Viktor Frankl. Olha, se você puder ler Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, não perca esse livro. Esse livro é um livro autobiográfico, é a vida dele. Ele escreveu em 9 dias. 9 dias ele escreveu esse livro. E o que é que Viktor Frankl conta? Ele conta os 3 anos e meio dele, fala um pouco da vida dele, e conta os 3 anos e meio dele de cativeiro em Auschwitz. Ele que era médico, psiquiatra em Viena, tá certo? Na Áustria, tinha uma vida boa, né? Imagina em 1930 um médico, né? Um médico
normalmente tem uma vida social, estável e tal, nos dias atuais. Então imagine em 1930 o que era ser médico, né? E ele simplesmente foi levado ao inferno na Terra, que é o campo de concentração de Auschwitz. E quando ele chegou por ser judeu, né? Judeus sim, mas também homossexuais, negros, enfim. É mais um exemplo de desigualdade, né? Pela raça, né? Uma raça, homens que se achavam superiores, uma raça superior às outras. Então todas as outras eram inferiores. Pois bem, esse homem chegou lá no campo de concentração, no campo onde as pessoas eram submetidas, onde morreram 6 milhões de pessoas e onde eram submetidas às maiores humilhações que um ser humano pode passar. Imagine você, no inverno rigoroso europeu, você não ter com o que se abrigar. Você ter apenas um pedaço de pão e uma pequena salsicha por dia e um cantil de água para você beber. Você ser submetido a jornadas de trabalho extenuantes. Você ser morto, você vê as pessoas, você ser dividido pela força física ou pelo gênero e não ter nenhum laço familiar nem de amizade. Você vê os seus filhos como ele, que viu filho, esposa, pais morrerem ao bel prazer dos guardas do campo de concentração. Você passar pela situação mais dura que um homem pode passar. E esse homem, ele descobriu o seguinte: ele era médico, ele disse, bom, eu tenho que sobreviver. Então eu tenho que ter 3 objetivos na vida. O primeiro deles é que eu tenho que sobreviver. Porque ele descobriu que as pessoas morriam logo, nas primeiras semanas. No primeiro mês as pessoas morriam. A maioria das pessoas, poucos demoravam. Ele começou a observar, porque ele era um médico, psiquiatra, enfim, ele começou a olhar. E ele percebeu que, ele como observador da natureza humana, ele percebeu que aqueles que sobreviviam eram aqueles que tinham algum sentido para a sua vida. Então o que ele fez? Ele disse, bom, eu estou aqui em Auschwitz, perdi tudo, liberdade, tudo, mas eu serei livre na minha mente. Mentalmente, eles aprisionaram o meu corpo, mas a minha mente eles não aprisionam, porque na minha mente eu sou livre. Eu tenho 3 objetivos na vida. 3 aqui, nesse campo de concentração. O primeiro deles é sobreviver. O segundo deles é ajudar as outras pessoas. Ajudar o próximo. Porque ele era médico, ele podia ajudar muitas pessoas, inclusive os guardas. Inclusive os guardas. Imagine você ajudar o seu algoz. E terceiro, aprender alguma coisa no meio do holocausto. Sobreviver, ajudar o próximo e aprender alguma coisa. E quando ele estava nos momentos mais difíceis, quando a dor era excruciante, quando ele já não tinha mais forças, tá certo? Ele se projetava no futuro. E ele se via numa sala, num auditório iluminado, feliz, falando sobre a psicologia do campo de concentração para as futuras gerações. Me desculpem. E ele falava, explicando o que era o campo de concentração e como aquilo não poderia se repetir. E ele cumpriu os seus 3 objetivos. Esse homem foi doutor honoris causa em inúmeras universidades do mundo. Ao ser libertado em 1945, ele começou os seus estudos e fundou uma escola de psicologia chamada logoterapia, a terapia do sentido. Ajudando milhões de pessoas a superar os estados depressivos da alma. Influenciando gerações para que as pessoas encontrem
os seus propósitos pessoais e sejam mais felizes. Que maravilha. Muito obrigado. Olha, gente, deixa eu fazer uma interferência aqui. A emoção de Acácio expressa a sinceridade, a honestidade, como nós da Pena Pátia nos dedicamos a essa coisa tão importante que é o autoconhecimento, o gerenciamento das emoções, a definição de um propósito de vida, para que a gente se livre de problemas emocionais, de questões ligadas a transtornos de ansiedade, síndrome do pensamento acelerado. Então, a Pena Pátia é uma escola de felicidade de fato. É porque a Cássia está emocionado e eu conheço a Cássia é puro coração, ele abre o coração quando fala aqui. Eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre qual a MDE da Pena Pátia e o que é que a MDE tem a ver com isso que a gente acabou de falar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai na próxima live, talvez até com a Cássio de novo, não sei, eu vou combinar com ele aqui, porque a gente sempre reveza, né? Eu faço uma semana, ele faz outra, mas a gente vai voltar na próxima quinta-feira aqui com vocês, 8h30 da noite, na live da Plena Pátia. Muito obrigado por terem participado com a gente aqui. Eu falo em nome de Davi, de Diego e de Acácio. Grande abraço. Até a próxima quinta.